Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 17 de janeiro de 2026. Rodadinha bem cheia nesse sabadão, com jogos que começam a partir das 7 horas. Por isso é tão importante ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder nada. E assim que a gente publicar o vídeo, você conseguir ter acesso aos nossos palpites. Muito ativo, então, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa o seu like, é muito importante. Ontem a gente não trouxe vídeos para vocês porque a gente não bateu nossa meta de likes na quinta-feira, final de semana. A gente sempre propõe a galera a caprichar no like. A meta é de 100 likes, baixem aí pra gente conseguir trazer para vocês vídeo gratuito no dia seguinte. Mas, como vocês sabem, nos finais de semana a gente também traz vídeos exclusivos para quem é VIP ou quem é membro do canal. Então amanhã o nosso vídeo é exclusivo. Para ser membro é só clicar no botão que tá aqui embaixo. Um valor aí simbólico, muito baixo mesmo, em que você vai ter acesso aos nossos palpites e vai ajudar o nosso canal a continuar trazendo vídeos aqui para vocês, porque a gente vai entender que vale a pena todo o esforço, trabalho e estudo que a gente tem para poder trazer vídeo, beleza? A gente que grava, estuda, faz os palpites, edita, publica o vídeo, faz capa, tudo sozinho para entregar o melhor para vocês. Então, a única coisa que a gente pede é o like, porque mesmo que vocês não possam ajudar financeiramente sendo membro ou sendo VIP, isso já tá de bom tamanho, beleza? Não se esquece de hypar e comentar nesse vídeo seu palpite preferido do dia. E comentem também se ontem foi um dia interessante para vocês. Bora chamar aquele Green a treinar energias positivas, comentando também Green aí embaixo. Fechado? Falar aqui de Pistons e Pacers, não, Hawks e Celtics, né? Porque a gente acabou pulando aqui. A gente é uma constante que vem acontecendo. Eu acho que tem uma linha baixa interessante aqui. São as possíveis assistências do CJ McCollum. Constante no geral, porque a gente tá falando aqui de um Boston que vem cedendo muitas assistências por jogo para armadores. O Nickeil Alexander-Walker é um cara que carrega bem a bola, arremessa de 3, e o Dyson Daniels é um ótimo defensor acima de tudo, mas eu acho que a experiência para evitar turnovers do CJ McCollum, mesmo que ele venha do banco, vai ser muito importante para esse novo Hawks, pelo menos nessa temporada. Então vamos de mais de 3.5 assistências dele. Eu sempre recomendo para vocês que no ao vivo esperem a linha baixar, pelo menos uma, porque pensa que o mercado sempre vai tentar trazer algo no limite. Ou ele espera que o CJ McCollum dê 3 assistências ou 4. O mercado não quer errar por muito. Então a gente precisa esperar as linhas abaixarem o suficiente para a gente trabalhar no over, ou aumentarem o suficiente para a gente trabalhar no under. Então a gente só vai tirar vantagem do mercado quando essa linha aqui baixar para 2.5. Mas como tem muita gente na audiência que ainda aposta em banca, não tem casa de aposta aí interessante para fazer cash out no meio do jogo. Inclusive tem aí na descrição links diversos casos que você pode trabalhar com isso. Crie seu cadastro, cupom Sexta de Trade vai ajudar a gente, vai ajudar vocês. Então vamos aqui para um tipo de pré-jogo. E também mesmo ao vivo, né? A gente sempre usa essas tips que a gente indica para vocês para fazer a nossa análise, para que quando as coisas começarem a acontecer a gente entrar no mercado. Enfim, para a posição do CJ McCollum, a gente está falando aqui de um Boston Celtics que é o terceiro que mais está cedendo assistências por jogo, né? Que é esse cara de armação, ele também é um shooting guard, mas enfim, é um cenário aqui interessante. O CJ McCollum, ele completou para mais de 3.5 assistências em 10 dos últimos 13 jogos que ele fez, também é interessante. Ele que tem média de 3.6 assistências por jogo nessa temporada. 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis ali que enfrentaram o Celtics foram over nas assistências, e 8 dos últimos 9 também, o que é muito interessante. O Tyler Herro não é um excelente passador, ele é muito mais um cestinha, por isso ele acabou sendo under, mais o Nembhard foi indicação nossa do VIP, também bateu com tranquilidade. O próprio Jamal Murray também teve indicação ali, a gente acha bem interessante esse mercado contra o Boston Celtics. De resto, não tem muito o que falar, porque o Celtics não é uma defesa ruim, é um time competitivo, acredito que melhor que o Atlanta Hawks, mas existe esse claro defeito deles, onde eles cedem muitas assistências para esses armadores. Também pelo fato de que eles sempre soltam a bola, porque um dos melhores defensores do Boston está sempre pressionando eles, que é o Derrick White. Então é natural que eles soltem a bola e não tentem pontuar. O White é um dos armadores que mais distribuem toco na liga, um defensor assim implacável. Então, justamente por essa pressão que ele acaba fazendo, vai exigir que o CJ solte mais a bola. E principalmente, né, no último quarto, eu acho que é muito mais provável o CJ fechar jogos do que o Dyson Daniels, que é muito mais especial defendendo do que atacando. Beleza? Bom, agora vamos aqui partir para a próxima partida, Indiana Pacers e Detroit Pistons. O Cade é mais ou menos aquele contexto do Jimmy Butler. Tem um encaixe perfeito, é um excelente pontuador, enfrenta uma defesa que tem todos os defeitos suficientes para ele pontuar bem, mas o Cade às vezes simplesmente não arremessa. Então, o palpite é 25 pontos dele pelo menos, mas tem que esperar no ao vivo, ficar de olho, porque de resto tudo é muito perigoso em relação a ele. Tem jogo que ele arremessa 20, tem jogo que ele arremessa 10 bolas, é complicado. Quando a gente pega aqui para a posição do Cade, para a posição de point guard, Pacers, que é um dos 10 mais vazados da liga. O Indiana Pacers sofre muito com jogadores altos que façam movimento de fora para dentro e que sejam bons cestinhas, né? Saibam atacar a cesta.
Exemplo do Cade, do Shea, do Doncic, jogadores mais ou menos dessa posição, que tem altura de ala, mais qualidade e força para pontuar ali como um armador, para carregar a bola e fazer as coisas acontecerem. Principalmente quando o TJ McConnell estiver em quadra, ainda mais o Indiana que jogou ontem, vão estar cansados. Ontem a gente indicou ali as assistências de McConnell, bateu tranquilo, mas ele é muito baixo, é um cara esforçado, mas é um alvo fácil para esses armadores. Em relação a isolation, que é o mano a mano, a gente tá falando aqui de o Indiana Pacers que defensivamente eles sofrem bastante, tá? É um dos 10 times mais vazados da liga nesse tipo de jogada e também são aqui o terceiro pior aproveitamento. No pick and roll handler, que é uma jogada que o Cade faz bastante e é uma jogada que o Bickerstaff, que é o técnico do Detroit, usa e abusa desde os tempos de Cleveland. Talvez essa seja uma das limitações ofensivas dele, né? Ele usa muito essa jogada, mas é uma jogada que o Pacers também é um dos 10 mais vazados e é o pior aproveitamento da liga. Para pegar essa linha aqui de 25 pontos, ele superou em 6 dos últimos 7 jogos, em 9 dos últimos 15. E como eu disse para vocês, muitas vezes o problema dele é de arremesso, mas recentemente ele tá ali na casa dos 18 a 20. Eu já começo a achar interessante. Gosto, chama bastante atenção, só que ele precisa manter isso hoje contra o Indiana, tá? Nos confrontos contra o Pacers nessa temporada, ele parou em 24 num jogo em que ele arremessou 18 bolas, tá? Foi interessante, ele teve aqui lances livres, mas foi por muito pouco. Mas em outros contextos, ele foi muito bem contra o Indiana Pacers. Teve jogos aqui, por exemplo, que ele completou para 32 pontos, outro aqui que ele fez 28, e esses dois ele ficou aqui por muito pouco mesmo. Por isso que eu sempre falo, é bom a gente esperar o mercado baixar um tantinho ali pra gente ver que faz sentido esse over, porque muitas vezes é aqui que o mercado derruba a gente, por um pontinho de diferença, tá? Ele é projetado com 27,4 pontos para hoje, como eu disse, enfrenta o Indiana que defende mal, tá cansado, e eles também são dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA. 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele contra o Pacers foram over nas suas pontuações. E para finalizar, vamos falar aqui de pontos sofridos por jogo, onde o Indiana é um dos 10 que mais sofrem pontos por jogo, e eles também são o quinto que mais sofre na zona pintada. Como eu disse, o Cade tem muita facilidade de chegar onde ele quer dentro da quadra, conduzindo a bola com muita paciência, e ele pontua muito bem do paint ali, da média distância e da curta também. É um setor onde o Indiana sofre bastante e é onde eu acredito que ele possa fazer as coisas valerem hoje. Beleza? Bom, antes da gente seguir aqui para a reta final do nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Nosso grupo VIP está na tela para vocês, cheio de conteúdos exclusivos, guias, e-books, palpites diários, vídeos exclusivos, dias que a gente só publica palpite para quem tá lá ou para quem é membro do canal, clicando no botão de seja membro aqui embaixo, ainda mais barato, um valor mensal, que vai te dar acesso a pelo menos aí 4 a 5 vídeos exclusivos por mês, no mínimo, tá? Porque a gente só tá contando aí os vídeos exclusivos de final de semana, mas tem também lives exclusivas, vídeos mais educativos para você se tornar um tipster de alto nível. Beleza? Bom, Knicks e Suns é de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP, bem como Miami Heat e Oklahoma City Thunders. Vamos falar aqui de Spurs e Timberwolves, um dos melhores caminhos para os Spurs ferirem o Timberwolves, que vem de um jogo consecutivo, tá cansado, enfrentaram ontem o forte, né, Houston Rockets, e talvez hoje jogam de novo sem o seu principal jogador, Anthony Edwards. Uma das melhores formas de você acabar com a defesa do Timberwolves é tirar o melhor protetor de aro deles de lá de dentro, que é o Rudy Gobert. É um dos grandes defensores da era atual da liga, pelo menos em conquistas. É um cara que muita gente pega no pé, mas sim, ele é um bom defensor. E a melhor forma de tirar ele, que é um cara muito limitado para defender além do garrafão, é o pivô, o cara que em teoria ele tem que marcar, operar por fora, armando o jogo, arremessando de 3. Isso vai obrigar ele a sair, perseguir o jogador mais alto e abrir espaço para os jogadores dos Spurs, por exemplo, infiltrarem e pontuarem bem. E aqui a gente tem o Wembanyama, que é um cara que conhece muito bem ele de seleção francesa e sabe que a melhor forma de tirar ele é assistindo, passando a bola e arremessando de 3. Vamos ficar de olho nas bolas de 3 do Wembanyama aqui. A linha dele tá em 1.5. Infelizmente ele arremessou um pouquinho menos recentemente. Essa é uma tip que eu só vou entrar se ele der o primeiro passo. Ele tem que arremessar pelo menos uma bola no começo do jogo. Eu vou falar, beleza, a estratégia de tirar o Rudy Gobert do garrafão é essa. Então 1.5 bola de 3 acima de para ele é interessante, tá? Os times costumam tentar bastante bola de 3 com pivôs contra o Timberwolves. O Timberwolves nos últimos 15 jogos, eles foram o segundo time que mais cedeu bola de 3 para pivôs e também assistências, né? O quarto, por isso que eu comentei essas duas possibilidades aqui para hoje. O Wembanyama, justamente o que torna ele especial, além do seu tamanho, a capacidade de pontuar por fora, mesmo sendo tão alto, né? Não é normal um cara do tamanho dele arremessar tão bem de 3. Nos confrontos contra o Minnesota Timberwolves, ele fez 3 bolas de 3 com 9 tentadas, então você vê aqui que ele tentou 9, no jogo seguinte ele tentou só uma, porque de fato ele entende contra quem vale a pena. E no último confronto, no outro confronto, né, que ele teve contra o Timberwolves até aqui,
ele completou para 4 bolas triplas naquela ocasião também, o jogo que aconteceu em 2024. Vamos até tentar puxar aqui esse histórico para a gente ver a quantidade de arremessos que ele tentou dar dentro desse contexto, tá? Foi uma temporada baleada dele. Aqui, ó, 12 tentativas de arremesso de 3 contra o Timberwolves no último encontro. Aqui ele tentou 7, mas o aproveitamento estava ruim. Converteu só uma e a linha dele estava em 2.5, que eu já acho alta demais. E aqui, ó, ele tentou 7 também. Aqui um pouco menos, né? Mas se ele conseguir com 7 arremessos aqui manter o aproveitamento que ele tem nessa temporada de 38%, 2 ele crava. Então é um cenário interessante aqui para que ele consiga converter essas bolas de 3 contra o Rudy Gobert. Beleza? Outro pivô que é protagonista aqui do seu time e que também tenta muitas bolas de 3 toda vez que enfrenta o Minnesota Timberwolves é o Nikola Jokic. Então esse aqui é um claro padrão que a gente precisa ficar de olho, né? Ó, então esse é um claro padrão que a gente precisa ficar de olho. O último confronto do Jokic contra o Timberwolves. 4 bolas triplas convertidas, 6 tentadas. Vamos ver se teve algum outro confronto aqui contra o Minnesota. 6 bolas tentadas, 3 convertidas. É uma forma interessante assim de você tirar o Rudy Gobert ali daquele setor. A única possibilidade aqui do Wembanyama não arremessar de 3 é se o jogo tiver tão fácil pro time dele, eles estarem pontuando de qualquer forma, puxando ou não o Rudy Gobert do garrafão, que ele não precisa arremessar de 3. Mas eu acho que vai ser um jogo duro, um jogo competitivo, não acho que eles vão ter vida mole assim não. E para finalizar, vamos falar de Lakers e Portland, jogo que acontece na virada da madrugada desse dia 17 para o dia 18, onde a gente tem o LeBron James que também pode pontuar bem. Todos os jogos que a gente pulou aqui, pessoal, vai ser de análise exclusiva do VIP, então chamem lá, garanta sua vaga e essa oportunidade incrível. Amanhã o primeiro jogo do dia é às 14 horas, então fiquem de olho aí para já se tornarem membro, porque a publicação do vídeo vai ser logo cedo. Fechado? Então vamos falar aqui de Blazers e Lakers. A gente tem aqui o Lakers jogando fora de casa, mas o mais importante sem o Luka Doncic, que é o cara que eu acho que teria encaixe legal para pontuar bem aqui. O Austin Reeves é dúvida para hoje, o Austin Reeves tá de fora hoje também, o Drew Holiday é dúvida. Eu quero muito que esse cara não jogue, tá? Porque ele é um excelente defensor e ele vai acabar atrapalhando a vida do LeBron, que a gente espera que faça 25 pontos hoje. O LeBron, ele sabe que se ele fizer 30, 35, 40 pontos, não vai adiantar nada se o time dele não ser competitivo na defesa e no ataque. Então, no começo do jogo, o que ele vai tentar fazer? Fazer os seus companheiros ali terem confiança no arremesso, esquentarem para a sequência do jogo. Então, eu vejo um LeBron no começo, ainda mais um cara mais velho, só armando. A linha dele vai diminuir no ao vivo para 22.5 até o final do primeiro quarto, eu acredito eu. Provavelmente ele vai começar jogando, depois ele vai sair e vai voltar no final do primeiro quarto. É nessa volta dele que eu acho que dá pra gente tentar pegar uma linha de 22.5 acima de 25, eu acho que acaba ficando muito alto. É possível, tá? Mas é o que eu falei, vai diminuir nos primeiros 5 minutos de jogo, então não tem porquê a gente fazer essa pré-tip aqui. Então por que a gente acredita que ele vai pontuar bem? Então se apeguem muito mais a isso do que aos números necessariamente, tá? Aqui vocês ignoram essa questão de posição, tá? Porque sem o Austin Reeves e o Doncic, o LeBron que geralmente é ala ou ala de força, ele vai jogar de armador, não tem jeito, tá? Ele que fez pelo menos 25 pontos em 6 dos últimos 7 jogos, em 9 dos últimos 14 também, tem média de 22.7 na temporada, mas vive seu momento mais pontuador. A gente teve esse over aqui contra os Hornets no grupo VIP, ou foi aqui no YouTube, não me lembro exatamente, mas foi bem interessante. E a linha dele aumentou só 1.5, né, em comparação a essa tipo que a gente selecionou. Sem o Doncic, eu acho que é muito promissor, principalmente sabendo que vai baixar no ao vivo, como eu disse pra vocês, né. O Portland não é mais uma defesa boba, mas é um time que ainda sofre muito com caras que simplesmente carregam a bola no pick and roll, no mano a mano e coisa do tipo. Eles são o segundo mais vazado pro pick and roll handler, aí é fato, mas, acima de tudo, é um dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA, o quarto pior aproveitamento em defesa de pick and roll, e é aqui que o LeBron pode pontuar bem. Beleza? E nos últimos 2 confrontos contra os Blazers, o LeBron marcou 38 e 40 pontos. Nenhum desses jogos aconteceram nessa temporada, mas é um número interessante porque aconteceu ainda no último ano de 2025. A partir de agora teremos muitos mais vídeos exclusivos lá pra galera do VIP. Nem todos os dias estaremos aqui ao vivo com vocês no YouTube, porque no fim a audiência tá baixa, o YouTube não tá entregando, etc. Mas a gente sempre que possível vai trazer o melhor aqui pra vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!